Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa coisa fascinante. Uma oração bem pequena, quase escondida ali no meio de uma genealogia na Bíblia, sabe? Mas que para muita gente tem umas chaves bem poderosas para a vida. A gente está falando da oração de Jabés, lá em 1 Crônicas 4, versículo 10. É verdade. É um daqueles pedacinhos que poderiam, passar batido mesmo, mas que ganhou uma fama, né? E a nossa análise hoje vai se basear nos trechos de um e-book, A Oração de Jabés, do Delmo Fonseca, que argumenta justamente isso, a profundidade que tem nessas poucas linhas. A oração em si é essa aqui, olha. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Bem curtinha, direto ao ponto. A nossa missão aqui é tentar entender por que essa oração mexe tanto com as pessoas. Sabe, explorando o que essa análise do Fonseca traz sobre o significado e, claro, a aplicação para hoje. E vale a gente lembrar rapidinho do contexto, né? Na tradição hebraica, a oração não era só um ritual. Era vital, uma forma de expressar dependência, confiança em Deus. Pensa nos Salmos de Davi, ou até quando os discípulos pedem para Jesus, ensina a gente a orar. Existe essa busca constante por conexão. Jabés está dentro disso. Faz sentido? Então, quem foi essa figura, o Jabés? O nome dele já começa com uma carga pesada, né? Sim, e esse é um ponto de partida-chave na análise do e-book. Jabés, em hebraico, está ligado à dor, a sofrimento. Parece que por causa de um parto difícil da mãe dele. Quer dizer, ele já nasce literalmente com um nome que marca ele pela dor. Nossa, que jeito de começar a vida. O interessante, então, pelo que você está dizendo, não é nem a marca em si, mas o que ele fez com isso. A análise sugere que ele não aceitou isso como destino final. Exatamente. E aí está um dos primeiros insights fortes que o material traz. Essa recusa do Jabés em ser definido pelo nome ou pelas circunstâncias do nascimento. Ele não ficou ali, conformado com a dor que o nome dele carregava. Pelo contrário, ele tomou uma atitude que foi a oração, buscando ativamente que Deus interviesse para, reescrever a história dele. Isso já provoca uma reflexão na gente, né? Como é que a gente lida com os nossos próprios rótulos, com as limitações que a gente acha que tem? Com certeza. E ele não era alguém, fora dos problemas comuns, pelo que a fonte indica. Ele enfrentava as lutas que a gente conhece, grana, incerteza, talvez uns conflitos. Sem dúvida, a análise mostra ele como alguém que passava pelas dificuldades da vida mesmo. O diferencial que o autor aponta não é que ele não tinha problemas, mas a escolha de como responder. Ele escolheu orar, mostrando uma confiança bem profunda no poder de Deus, na fidelidade dele, talvez até inspirado por figuras como Davi, né? Que também clamava muito nas dificuldades. A fé dele, segundo a fonte, era o motor para buscar a mudança. Entendi. Então vamos mergulhar na oração mesmo, nos pedidos. O primeiro já é ousado. Se me abençoares muitíssimo. Essa intensidade, a análise do Fonseca deve explorar bastante isso, né? Com certeza. Esse muitíssimo é destacado ali como uma recusa à mediocridade na fé, sabe? Jabés não pede só o básico, o suficiente, ele pede transbordamento. A análise meio que confronta a gente. Será que as nossas orações têm essa mesma ousadia? Essa crença de que Deus é generoso assim? Ou a gente se contenta com pouco? Talvez por medo ou por ter uma visão meio limitada de Deus? É uma pergunta que mexe com a gente. E essa ousadia toda, como é que ela se equilibra para não virar, presunção? A fonte fala disso? Implicitamente sim, porque conecta essa audácia com os outros pedidos e com a postura geral dele, né? A ousadia aqui parece nascer não da arrogância, mas de uma fé muito genuína na capacidade e no desejo de Deus de abençoar. Ela vem junto com reconhecer a dependência, que a gente vai ver nos próximos pedidos. É uma ousadia humilde, se é que dá para dizer assim. Interessante essa tensão. O segundo pedido.
e meus termos ampliares. Expansão, crescimento, que análise tira disso? Olha, a interpretação no e-book vai além do território físico, sabe? Fala de ampliar influência, oportunidades, horizontes, seja na família, no trabalho, nos estudos, no ministério. É um chamado para não se acomodar, para ter visão, definir metas, buscar crescimento. Um ponto interessante que a análise levanta é a especificidade. Parece que Jabés tinha um desejo claro de crescer, o que ensinaria a importância de ser objetivo no que a gente pede. Ah, então não é só sonhar grande, mas ter clareza de onde a gente quer essa expansão. Legal. E o terceiro pedido, e a tua mão for comigo. Isso soa como contraponto que você falou, né, para equilibrar a ousadia. Exatamente. Se os primeiros pedidos mostram essa audácia, essa visão, este aqui revela a consciência da própria limitação. É um reconhecimento claro. Olha, eu posso até sonhar grande, mas eu preciso da tua presença, da tua ajuda, da tua proteção para chegar lá. A análise enfatiza que isso é o oposto de ser autossuficiente. É um clamor por parceria com Deus, por orientação, por amparo o tempo todo. É aqui que a humildade meio que ancora a ousadia, sabe? Faz todo sentido a conexão. E o último pedido, e se fizeres que do mal não seja afligido. Parece um desejo de segurança mesmo, de escapar, talvez, daquela dor que o nome dele carregava. Sim, a análise interpreta assim, como um pedido para ser livre do mal em várias formas. Dor física, emocional, espiritual, ou até as armadilhas, as aflições que poderiam desviar ele do caminho ou impedir as bênçãos que ele pediu. É buscar uma proteção divina completa, fechando o ciclo da oração com esse desejo de bem-estar, de segurança, sob o cuidado de Deus. É quase como dizer, me abençoa, me expande, me acompanha e me protege. A fonte até organiza isso numa estrutura, né? 4 elementos. Humildade e louvor, reconhecimento da necessidade, pedido ousado e busca por proteção, bênção. Isso, o autor identifica essa dinâmica. Começa com essa reverência implícita quando ele invoca o Deus de Israel, aí passa pelo reconhecimento da dependência, tua mão comigo, chega no ponto alto da ousadia com os pedidos de bênção e expansão e termina buscando refúgio e proteção. É um fluxo que, segundo a análise, mostra uma relação madura, consciente com Deus. Ok. Baseado nessa análise toda, o e-book sugere umas chaves para uma oração eficaz, inspiradas no Jabes. A fé, claro, imagino que seja a primeira. Sem dúvida. É a base de tudo, né? Acreditar não só que Deus pode, mas que Ele é generoso e deseja abençoar muitíssimo. A análise frisa muito isso. Orar com fé é orar esperando, com o coração já meio que preparado para receber. Não é uma fé qualquer, vaga, mas uma confiança ativa em quem Deus é e no poder dele. E como a humildade entra aí, como segunda chave? Parece até um paradoxo, né? Ter fé ousada e humildade ao mesmo tempo. Mas a análise argumenta que não são opostas, pelo contrário, se completam. A humildade aqui é reconhecer com sinceridade a nossa limitação, a nossa total dependência de Deus. É saber que por mais ousado que seja o pedido, a realização vem dele. Jabés pede muito, mas ele pede que a mão de Deus esteja com ele. Essa é humildade, reconhecer de onde vem toda a bênção. Sem humildade, a ousadia vira arrogância. Entendi a dinâmica. Faz sentido. A terceira chave mencionada é a persistência. Por que ela é tão importante? Porque nem sempre a resposta vem na hora, né? Ou do jeito que a gente espera. A persistência na oração, segundo a análise, demonstra o quão profunda é a nossa confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando parece que nada está mudando rápido. O e-book até cita uns exemplos bíblicos para ilustrar bem isso. Quais exemplos ele destaca? Ele menciona a mulher cananeia, lá em Mateus 15, uma estrangeira que vai atrás de Jesus para curar a filha, e mesmo ouvindo umas respostas iniciais que soam quase como recusa, um teste bem duro, ela não desiste. Ela argumenta com fé, com respeito, e a persistência dela é elogiada e recompensada por Jesus. Mostra uma garra impressionante na busca pela bênção. Nossa, que história forte! E tem outro exemplo? Tem o próprio Jesus no Getsêmani, né? Em Mateus 26, orando várias vezes na noite antes da crucificação. Mesmo em agonia, sabendo o que ia acontecer, ele continua ali, em comunhão, suplicando ao Pai.
A análise usa esses exemplos para mostrar que persistir não é ser teimoso sem rumo, mas é uma expressão de que a gente continua dependendo, continua confiando, mesmo na dificuldade. Entendi a força dessa persistência. E a última chave que a fonte traz é a gratidão. Como ela funciona nesse ciclo todo? A gratidão é vista como a resposta certa quando a gente recebe as bênçãos, claro, mas também como uma atitude que mantém o coração aberto, alinhado com Deus. Louvar a Deus pela bondade dele, mesmo antes ou durante as lutas, segundo a análise, ajuda a liberar a gente da ansiedade. Ela meio que completa o ciclo. A gente pede com fé e humildade, persevera e, ao receber ou mesmo na esperança, a gente agradece. E tem exemplos bíblicos de gratidão também no material. Sim, são mencionados o Cântico de Maria, lá em Lucas 1, o Magnificat, que é uma explosão de louvor, de gratidão a Deus pelas promessas, pelas ações dele, mesmo antes de Jesus nascer. E também Paulo e Silas, em Atos 16, que estavam presos injustamente, machucados numa prisão lá em Filipos, e à meia-noite eles estavam orando e cantando hinos para Deus. Mesmo presos. Mesmo presos. E a gratidão deles ali, no meio daquela situação horrível, veio antes de um terremoto que abriu as portas da prisão. Mostra o poder que tem uma atitude grata. Uau! Essas 4 chaves, fé, humildade, persistência e gratidão, parecem bem interligadas mesmo, formam um todo. Agora, o ponto principal: como trazer essa oração de tanto tempo atrás para a nossa vida hoje? A análise do Fonseca deve falar dessa aplicação prática, né? Sim. E a ideia central não é só ficar repetindo as palavras do Jabes, mas aplicar os princípios que a oração ensina para os nossos desafios de hoje. Por exemplo, se a pessoa está com dificuldade financeira, o princípio de pedir ampliação de termos inspira a orar pedindo sabedoria, novas oportunidades, provisão. Se está enfrentando uma doença, clamar pela mão de Deus e pelo livramento da aflição, buscando cura, força, paz. Ah, entendi. É adaptar a essência do que ele pediu para a nossa situação específica. Problemas no trabalho, desafios na família, crises pessoais, os princípios de buscar a bênção abundante, o crescimento guiado por Deus, a presença constante dele e a proteção contra o mal continuam super atuais. Exatamente. A análise sugere que a oração vira tipo um guia prático. E isso leva a outra coisa importante: cultivar uma vida de oração que tenha esses elementos. Não só um evento isolado, mas uma prática constante, sabe? E a fonte fala sobre como desenvolver essa constância? Fala sim. Enfatiza que orar continuamente fortalece essa conexão com Deus e mantém viva essa consciência de que a gente depende dele. E sugere seguir o modelo do Jabes na simplicidade, na sinceridade. Não precisa de fórmula complicada, mas um coração aberto, honesto. Mas exige uma certa intencionalidade, imagino eu. Com certeza. Exige disciplina, compromisso, reservar um tempo para isso, seja na oração pessoal, lendo algo devocional, participando de grupos de oração. A análise defende que é um cultivo mesmo, um investimento nessa relação com o divino. E aí conecta essa vida de oração dedicada à experiência real das bênçãos. Como assim? Qual é a conexão que a fonte faz? A ideia apresentada é que essa prática consistente de buscar a Deus com fé, humildade, persistência, aplicando os princípios do Jabes, pode levar de fato a uma transformação que a gente vê. A oração vai moldando a pessoa, alinhando o coração com os propósitos de Deus e, na perspectiva da fé que o livro apresenta, abre caminho para que as bênçãos se manifestem. Paz, provisão, direção, proteção, nas várias áreas da vida. Fala-se de um poder transformador que está nessa conexão. E a análise também incentiva a compartilhar isso com outros. Sim, destaca muito o valor do testemunho pessoal. Contar como aplicar esses princípios na oração trouxe mudanças reais na própria vida é visto como uma forma poderosa de espalhar a esperança, de encorajar outras pessoas. Não para se exibir, claro, mas como um convite para que outros também experimentem essa busca por Deus. E isso pode até fortalecer a comunidade de fé, imagino. Exato.
Compartilhar pode inspirar práticas parecidas, criar um ambiente onde essa busca pelas bênçãos de Deus e o apoio mútuo na oração ficam mais vivos, mais vibrantes. Para reforçar essa ideia do poder da oração, a fonte traz outros exemplos bíblicos além do Jabés, você mencionou, né? Correto. Menciona Daniel na cova dos leões, lá em Daniel 6. Mesmo com um decreto do rei proibindo orar para qualquer um que não fosse o próprio rei, sob ameaça de morte, Daniel continuou orando para Deus como sempre fazia. A fidelidade dele, a confiança, expressa na oração, resultou naquela proteção divina milagrosa contra os leões. É um exemplo de oração trazendo segurança no meio de pressões enormes, algo que pode conectar com desafios de hoje, de integridade ou até perseguição. E também a Ana, a mãe de Samuel. Sim, a história de Ana, em 1 Samuel 1, é apresentada como um exemplo de oração fervorosa que nasce da dor no caso dela, a dor de não poder ter filhos e da humilhação que ela sofria por isso. Ela derrama a alma dela para Deus lá no templo, faz um voto específico, a oração dela, intensa, persistente, foi ouvida e ela concebeu Samuel. É um testemunho do poder da oração que brota da angústia e busca a intervenção de Deus em necessidades bem profundas. Entendi. Esses exemplos, junto com o próprio Jabes, reforçam a mensagem central da análise sobre como a oração específica, fervorosa e confiante pode ser eficaz. Exatamente. Eles servem para ilustrar que a experiência do Jabes, embora seja única ali na forma como foi registrada, reflete um padrão maior na relação entre Deus e aqueles que o buscam com sinceridade e fé, pelo menos como a fonte apresenta. Ok. Então, fazendo um balanço dessa nossa exploração, baseada nos trechos do e-book do Delmo Fonseca, a oração de Jabes surge como um modelo pequeno, mas muito denso, de uma fé que ousa pedir muito, mas com humildade, que busca crescer, mas dependendo de Deus, que deseja a presença divina como guia e que clama por proteção contra o mal. Isso. E as chaves que a análise tira daí, a fé ativa, a humildade que reconhece a fonte, a persistência que não desiste fácil e a gratidão que celebra, são apresentadas como elementos essenciais para a gente cultivar uma vida de oração que, segundo a fonte, pode ser realmente transformadora. Certo. Para a gente fechar, qual seria aquela reflexão final, aquele pensamento que fica para provocar um pouco que a gente pode tirar dessa análise da oração de Jabés? Olha, acho que um ponto bem instigante que a análise do Fonseca deixa para a gente é pensar além de só repetir as palavras exatas do Jabés. A provocação seria, e se a gente aplicasse de propósito os princípios fundamentais que a fonte identifica por trás daquela oração? Como será que a nossa visão sobre os desafios e as oportunidades mudaria se a gente cultivasse ativamente, primeiro, essa audácia de pedir bênçãos e crescimento que façam a diferença, abençoares muitíssimo, ampliares meus termos, mas sempre ancorada, segundo, num reconhecimento profundo de que a gente precisa totalmente da presença e da orientação de Deus, tua mão for comigo, e terceiro, numa busca constante por proteção contra aquilo que destrói ou desvia a gente, que do mal não seja afligido. Ou seja, a questão não é só o que o Jabés pediu, mas como ele pediu e por que ele pediu. Como internalizar esses princípios, a ousadia equilibrada pela dependência, a visão de crescimento junto com a guia divina, a busca por segurança nele poderia redefinir a nossa própria maneira de orar e, quem sabe, até de viver, não importa as palavras exatas que a gente use. Exatamente isso. É um convite para a gente olhar para a essência da atitude de Jabés, como a fonte interpreta, e pensar como essa essência pode ser um catalisador para a transformação pessoal na jornada de cada um com o divino. Uma reflexão bem potente para a gente concluir. Exploramos hoje a pequena, mas, como vimos, impactante oração de Jabés, através das lentes da análise de Delmo Fonseca. Fica aí o convite à reflexão sobre esses princípios na nossa própria caminhada. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.